Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz, teu amor. Graça e paz, irmão, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida, que essa noite seja uma noite de bênção, que o Senhor fale ao seu coração. E vamos adorar o Senhor junto, que seja um tempo de cultuar ao Senhor. Dê o seu melhor, se entregue ao Senhor, no altar do Senhor, a sua vida, seu coração, sua mente, seus sonhos, suas expectativas, tudo que você tem aí, as suas dores também, as suas angústias. Entregue tudo no altar do Senhor e cultue a Ele, que Ele é maravilhoso. Eu convido a você, convide seus familiares, compartilhe com alguém e chame para cultuar junto conosco, porque o Senhor está conosco, o Espírito do Senhor nos une, mesmo nós aqui, você na sua casa ou aonde você estiver, estamos juntos através do Espírito Santo de Deus, que é onipresente, está com a sua igreja, a igreja gloriosa. Então vamos adorar o Senhor e eu queria apresentar o Rafael. O Rafael está conosco. É muita alegria, Rafael, te receber aqui. Ele é da igreja, Primeira Igreja Batista do Maia, né, Jardim Maia. É muito bom mesmo estar com você. Graças a paz, igreja. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos lá? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Traz paz ao caos dos homens, é o escudo dos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus.
maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Digno é o poder de Deus, digno é o poder. Diz com a gente que ele é digno. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Ele é digno, digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei e os perdoarei e sararei a sua terra. Essa é a promessa do Senhor. Faça essa oração conosco. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome.
nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Não os ouvirei e os perdoarei, e suas feridas me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Convido você para estar orando conosco. Feche seus olhos onde você estiver, se você puder. Ore, feche seus olhos, ajoelhe, clame ao Senhor teu Deus, com o coração quebrantado diante dEle, com arrependimento, para que o Senhor ouça a nossa oração e tenha misericórdia. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, Pai, nós com nossa voz diante do teu altar, Senhor, nós declaramos que não há outro Deus. Nós somos dependentes de Ti. Existe só um Senhor, um só Salvador, e és Tu. É a quem nós recorremos, é quem colocamos a nossa fé, Senhor. É diante do Teu altar. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida. E como igreja, como povo Teu, nós nos arrependemos dos nossos pecados, Pai. E nós pedimos o Teu favor, Senhor, o Teu favor sobre as nações, sobre a Tua igreja, sobre o povo dessa terra, Senhor, sobre o nosso país, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa ouvir cada oração, cada clamor, Senhor. Nós diante do Teu altar, Pai, quebrantamos o nosso coração para dizer que só o Senhor é Deus. Nós somos limitados, que o Senhor nos perdoe por cada limitação. Oh Deus, por ser indiferente, Senhor. Oh, diante de Ti, diante da Tua graça, diante do que o Senhor está fazendo. Oh Deus, nós queremos, Pai, ser como noivas transformadas, limpas, saradas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ouve cada oração, cada clamor, cada petição. Que assim o Senhor possa sarar, Senhor, as feridas, Pai. Curar, Senhor, as dores. Cura, Senhor, cada ferida, cada coração que está diante do Teu altar, Senhor. Oh Deus, que possam ser alcançados por Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu favor. Oh Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ouça, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das tuas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Glória a Deus.
Nós dependemos do Senhor. Cante conosco, dependo de Ti, Senhor. Declare. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te a tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. É Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te a tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, Pai. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Oh, oh, oh. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, oh, oh. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh,
Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz. Graça e paz, meus irmãos. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que privilégio, oportunidade, estamos mais uma vez, virtualmente, culto online, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. Somos a igreja viva, somos a igreja de Cristo. E nesse mês que estamos encerrando hoje, essa série de mensagens do mês de junho, uma igreja viva. Que oportunidade especial para, ao olhar da vida de Jesus, olharmos para o ministério de Jesus, para os feitos de Jesus, para a obra de Jesus, podemos refletir sobre esse momento que estamos vivendo, oportunidades que o Senhor mesmo tem nos concedido. E o tema dessa noite, Jesus além das fronteiras domésticas. Para você ver, eu estou diante de uma janela e a ideia de que o olhar para fora, o olhar para além do nosso contexto imediato, para além da nossa realidade imediata, tem muita coisa que Jesus está fazendo e que Ele espera fazer através de nós, e que Ele pode fazer através de nós. Oportunidade de refletirmos à luz da Palavra de Deus, e eu convido você a abrir a Palavra de Deus, a sua Bíblia, aí na sua casa, esteja com a sua Bíblia, com a sua família, não sei se ao redor da mesa, sentado no sofá, não sei se de repente em deslocamento, mas aonde você estiver, e quando você estiver assistindo, que você acompanhe a Palavra de Deus. Lá no capítulo 11 do Evangelho que João escreve, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, no capítulo 11 nós temos uma das histórias mais fantásticas, especiais por algumas peculiaridades, tanto de Jesus quanto daqueles que o cercavam. Uma família muito querida, muito especial para Jesus, Maria, Marta e Lázaro. São os irmãos que acolhem Jesus. A cidade de Betânia é uma cidade que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus fez daquele lugar um lugar de passagem, um lugar de apoio. Sempre Jesus estava ali reunido com eles. Lucas capítulo 10, versículo 38, nós temos aquele episódio que Marta fica preocupada e agitada com os afazeres de casa, Maria assentada aos pés de Jesus.
Jesus está na casa deles, Jesus está comendo com eles, Jesus está compartilhando a palavra com eles. Era uma casa de amigos, uma casa de família, um lugar onde Jesus gostava de estar, onde as pessoas proporcionavam, tanto para Jesus quanto para aqueles que estavam com Jesus, um lugar aconchegante, um lugar agradável. Mas Lázaro fica muito doente. E eu não vou me ater a todos os versos, eu vou ler alguns versículos dessa história, esse capítulo recheado de tantas surpresas, de tantos detalhes importantes, mas eu quero dar um panorama geral. Lázaro, ele adoece e Marta manda então avisar Jesus. Jesus recebe essa notícia e a reação de Jesus é uma reação muito diferente. Diferente daquilo que nós podemos esperar, diferente daquilo que Marta esperaria, diferente daquilo que os próprios discípulos imaginavam. Quando chega a notícia para Jesus, ele não se preocupa e ele afirma que aquela doença não é para a morte. É claro que Jesus tem em vista o resultado final, aquilo tudo não terminaria em morte. Jesus fica ali mais 2 dias e aí ele reúne os discípulos e fala, olha, nós precisamos voltar para Betânia. Os discípulos entram numa questão porque Jesus há pouco já tinha saído, meio que fugido, corrido. Os fariseus estavam querendo pegar Jesus, apedrejar Jesus e agora ele precisa voltar. Betânia não era tão longe de Jerusalém, tanto que muitos judeus foram de Jerusalém para Betânia para consolar Marta e Maria por conta da morte de Lázaro, mas também não era tão perto que oferecesse um risco eminente. De qualquer maneira, havia um risco e os discípulos sabiam disso, e Jesus fala, vamos para lá porque Lázaro dorme, e eles falam, se ele está dormindo, então ele está bem, não vai piorar, Jesus, ele vai ficar bem. Jesus fala, não, ele morreu de fato, vamos lá. E tem alguns detalhes aqui bem interessantes. Tomé, que é conhecido lá no capítulo 20 de João como aquele incrédulo que só acredita que Jesus ressuscitou se tocasse em Jesus, se visse as mãos de Jesus. Jesus questiona a incredulidade de Tomé ali no capítulo 20 de João mesmo, ele descreve, mas esse mesmo Tomé, ele é o primeiro a dizer, então vamos morrer junto com Jesus, vamos com o nosso mestre para ser apedrejado. Eles estavam dispostos a encarar as consequências que tivessem que encarar por estarem com Jesus. Isso é muito bonito, eles voltam então, Jesus, quando ele está se aproximando, Marta vai até ele e Marta fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois Maria encontra-se com ele, Maria se prostra diante de Jesus, faz o mesmo lamento. Temos as declarações tão importantes de Jesus falando para Marta. Versículo 25, por exemplo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A declaração tão maravilhosa de Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele se entristece ao ver Maria chorando, ao ver aquela comoção generalizada. Jesus também chora, versículo 35 diz que Jesus chorou. É muito forte essa afirmativa. O choro de Jesus, né? Jesus amava, é o que chama a atenção, eles olham e falam, olha o quanto ele o amava. Uma relação muito próxima com a família. Jesus vai então até o sepulcro onde haviam sepultado Lázaro. Marta fala, mestre, já faz 4 dias, já está em decomposição, já acabou, já está finalizado, já está perdido. Mas Jesus faz questão de superar, de ir além de tudo que poderia se imaginar naquela circunstância. Ninguém poderia imaginar que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Primeiro porque havia uma crença no judaísmo daquela época de que a pessoa morria e depois de 3 dias o espírito ainda rondava o corpo da pessoa.
Se houvesse uma possibilidade de ressurreição, seria em 3 dias. No 4º dia, já essa possibilidade já havia acabado, a pedra já havia sido colocada, os sepulcros naquela época eram feitos buracos em rochas, rochas de calcária, que eram colocadas, cabia pessoa inteira lá dentro, eles colocavam vários corpos, dependia do sepulcro de famílias, enfim. Quando a pedra é colocada é porque já estava completo tudo que havia feito, tudo que poderia ser feito em relação ao sepultamento, a pedra já tinha sido colocada. Mas Jesus pede para que a pedra fosse removida, e Jesus dá um grito, Jesus exclama em alta voz, Jesus chama Lázaro para fora, e a vida volta ao corpo de Lázaro. Lázaro então sai, Jesus pede para tirar as ataduras de suas mãos, de seus pés e do seu rosto. Que momento maravilhoso e especial nós estamos vendo nesse relato. E por que eu vou usar esse relato bíblico, essa história, esse momento do ministério de Jesus para falar desse tema, Jesus além das fronteiras domésticas? Porque muitas vezes nós olhamos apenas para o nosso contexto imediato e queremos que Jesus, ou esperamos que Jesus faça algo de acordo com a nossa expectativa, de acordo com a nossa vontade. Vejam, tem alguns momentos interessantes. Lembram lá no Monte da Transfiguração? Quando aparece então Elias, Moisés, Pedro fica tão extasiado com aquilo que Pedro vira para Jesus e fala: mestre, vamos fazer aqui 3 tendas. Vamos ficar aqui. A perspectiva imediata de Pedro é: vamos criar um ambiente para que isso daqui não acabe, para que isso aqui se torne um lugar para vocês, para nós. Mas naquele mesmo momento, uma voz do alto fala: Jesus, esse aqui, é esse que vocês devem ouvir. E Moisés e Elias desaparecem, Pedro com o rosto em terra, Jesus chega nele, toca nele, e eles descem do monte. É muito interessante essa expressão, porque nós temos esse objeto de desejo, mesmo que diante de Jesus, mas esse objeto de desejo de querer estar, de poder controlar, de poder manipular a presença de Jesus, a ação de Jesus. É por isso que se faz muito importante essa reflexão, Jesus muito além das nossas limitações diárias, das nossas limitações emocionais, das nossas limitações domésticas. Tem um outro texto bem interessante que está me ocorrendo, que é a mãe de 2 dos discípulos que pede para Jesus deixar os seus filhos assentados ao lado de Jesus. E essa passagem é muito interessante porque mostra a perspectiva humana. Quando a mãe de João, discípulo amado de Jesus, pede para que os seus filhos assentassem cada um à direita e outro à sua esquerda no reino dos céus, Jesus olha para ela, e é interessante que Jesus vai ensinar os discípulos sobre a importância de quem é o primeiro, sobre a importância de lugar no reino dos céus, porque os critérios são outros, não são os nossos critérios, não são os critérios que determinam o comportamento humano, as políticas sociais. No reino de Deus, os critérios são outros. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. Quem quiser ser servido, primeiro tem que servir. E essa lógica invertida do reino de Deus traz para nós alguns
alguns detalhes, alguns ensinamentos que devem fazer diferença para nós. E nesse texto, em João capítulo 11, nós temos esse momento. Duas irmãs lamentando e chorando a morte do seu irmão. Temos Jesus, o autor da vida, como o próprio João vai falar, ele é a luz, ele é o Logos, ele é o próprio Deus, ele estava com Deus no início de todas as coisas, tudo foi criado por ele. Ele é o Verbo, ele é a vida, ele é a luz. Jesus está diante de uma situação onde aquelas mulheres, onde aquelas pessoas, onde os seus discípulos não poderiam imaginar, mas Jesus ressuscitou Lázaro. E mais que isso, Jesus evidencia e traz de novo a afirmativa de que mais do que um mestre, ele é o próprio Deus, ele é o Senhor da vida, ele tem o controle, ele tem o poder, ele tem toda a autoridade, porque tudo foi dado a ele por Deus, o nosso Pai. Talvez esse o último dos grandes milagres de Jesus. Jesus ressuscitou, nós temos relato bíblico de 3 ressurreições. A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim e Lázaro aqui. Apenas 3. Depois desse episódio, os fariseus, eles vão com todo o ímpeto para tentar parar, prender e até mesmo matar Jesus. E lá no final do capítulo nós vamos ver que eles, depois que espalha-se essa notícia, eles então decidem matar Jesus. E Jesus então sai dali, não para mais em cidade nenhuma, ele fica nas regiões desérticas até finalmente voltar para ser crucificado. Esse é um texto maravilhoso, uma história linda. E eu quero fazer 3 destaques, 3 lições importantes. Primeira lição que esse texto vai nos ensinar: Jesus não chega na hora que eu quero. Jesus não está limitado ao que eu quero. Jesus não está limitado à minha expectativa. E isso é importante, porque muitas vezes nós somos levados a depositar nossa fé na expectativa que temos a respeito de Jesus e não em Jesus. E a primeira lição é que Jesus não chega na hora que eu quero. Por quê? Porque Jesus não pode ser limitado por nós. Eu não posso determinar a hora que Jesus vai fazer alguma coisa. A hora que Jesus vai manifestar a glória dele, a glória de Deus. Não tem como determinar. O tempo dele é diferente. Nós não podemos determinar, restringir nenhuma ação de Jesus. Por isso, Jesus está muito além das fronteiras, das limitações, do nosso alcance. E é importante entendermos isso. O versículo 4 do capítulo 11 diz assim: ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia! O que Jesus está falando aqui, olha, esse problema, essa situação, ela não vai terminar em morte, muito pelo contrário, ela vai ser transformada para a glória de Deus. Ela vai manifestar a glória de Deus. Lembram Gênesis capítulo 50? Algumas semanas aqui nós estávamos falando sobre a história de José, em especial ali depois que Jacó morre. No capítulo 50 os irmãos vêm ali de José querendo negociar com ele: olha, você tem que perdoar a gente. José fica até triste e fala: gente, para com isso, vida que segue, olha para frente, eu nem estou mais preocupado com o que aconteceu lá atrás. E José vai falar: porque Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem. E essa perspectiva de José vai quebrantar os irmãos dele,
Por quê? Porque o mal, não importa que mal que foi, Deus pode transformar em bem. Qual é a situação que você está vivendo? Essa situação, essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo. Muita gente está olhando apenas para o seu umbigo, muita gente está olhando apenas para os prejuízos, para as perdas, para as dificuldades. Muita gente está sentindo muita dor pelas perdas que tiveram. Mas Jesus tem um propósito que vai muito além dessa nossa perspectiva. Quantos de nós estamos dispostos a que as situações que passemos, por piores e por mais difíceis que sejam, quantos de nós estamos dispostos a colocar à disposição para que a glória de Deus seja manifestada nessa situação? Jesus, ele vê o resultado final. Jesus, ele não está vendo o contexto imediato agora, ele vê isso, ele vê o amanhã, ele vê o mês que vem, ele vê o ano que vem, ele vê daqui 10 anos, ele vê daqui 30 anos, ele vê daqui 1000 anos. Aleluia! É por isso que ele diz, tudo isso vai terminar para a manifestação da glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado, é o termo que ele usa aqui, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Que eu e você estejamos dispostos a nos submeter ao tempo de Jesus, à hora de Jesus. Qual é o tempo de Jesus? Qual é a hora de Jesus? Eu não sei, só sei que é diferente do nosso. Quando a gente coloca o nosso coração, a nossa expectativa toda num determinado prazo, numa determinada situação, numa determinada perspectiva, nós estamos limitando. Tem oração que ainda bem que Deus não responde, né? Porque se Ele respondesse, nós estaríamos muito maus. Tiago vai falar que muitas vezes nós não recebemos, a nossa oração não é atendida porque nós pedimos mal, pedimos de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade. Mas ele vai nos ensinar que nós temos que pedir de acordo com a vontade de Deus. Quarta-feira passada agora falamos sobre a oração do Pai Nosso, que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, aqui na minha vida, na minha casa, na minha família, assim como é feita no céu. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a nossa, não o meu desejo, mas que o meu desejo se submeta, inclusive, à tua vontade. Pois a vontade de Deus, assim como Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, ela é boa, perfeita e agradável. Segunda lição desse texto. O que Jesus faz vai muito além da nossa expectativa. Jesus nos surpreende. Se Jesus não chega num tempo que eu imaginava, que eu queria, o que eu espero, o que eu peço, uma coisa é certa: Jesus faz muito além do que imaginamos. E essa é uma verdade maravilhosa. Eu gostaria que o seu coração se aquecesse nisso. Porque quando nós colocamos as nossas dificuldades diante do Senhor, nós podemos ver que de fato o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Quanto tempo você tem orado por situação, por isso, por aquilo, quanto tempo você tem lutado com aquela ou com aquela outra realidade. Mas, assim como o tempo de Deus é diferente do nosso, nós podemos ter a certeza de que a realização dele sempre vai nos surpreender. Vai muito além. E eu queria caminhar com você em alguns versos aqui nesse segundo tópico, nessa segunda verdade, que Jesus nos surpreende. Por quê? Porque ele não nos surpreende apenas por nos surpreender. Jesus nos surpreende para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja manifestado. Por isso que a nossa reflexão é sempre para fora, além das fronteiras domésticas. O que Jesus faz na minha vida, na minha casa, na minha família, é para que o nome dele seja glorificado no meu condomínio, no meu bairro, na minha cidade, que a congregação, a igreja, exalte o nome do Senhor pelo que Ele faz na minha vida.
Ele sempre nos surpreende. A situação, por pior que seja, o momento por mais difícil que seja, Jesus, Ele nos surpreende. E essa passagem bíblica vai nos ensinar que nós não podemos permitir, nós devemos tomar cuidado para que os nossos sentimentos não determinem as coisas ao nosso redor. Isso é importante, porque muitas vezes nós ficamos tão agitados, tão abalados, tão difíceis, mas Jesus não. Jesus, ele não perde o controle. Nós não podemos, não podemos permitir que os nossos sentimentos determinem as decisões, o caminho, a direção. Rotule as pessoas. Nós devemos tomar cuidado. Jesus vai nos ensinar isso. Versículo 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Quando Jesus está falando isso aqui com os discípulos, eles falam, então ele está dormindo, ele está salvo, ele está bem, Jesus, a gente não precisa voltar. E aí Jesus afirma, ele está morto, vamos, por quê? Porque essa questão do sono, essa questão da morte, biblicamente, é muito significativa. O sono é um estágio de inércia. Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dizer, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, ou te esclarecerá. O estágio de dormência é um estágio de inércia. É um estágio de quem não consegue ver Jesus, perceber Jesus. E Jesus fala aqui, eu vou para despertá-lo. A morte na Bíblia, ela não é a morte física. A morte na Bíblia é a separação de Deus. A morte, biblicamente, a morte é o que Paulo vai dizer, o próprio Efésios vai falar, quando ele escreve a carta aos Efésios, mortos em nossos delitos e pecados. Morte é espiritual, biblicamente. Por isso que Jesus está falando que eu vou para despertá-lo. Eu vou para despertá-lo. Existe um projeto de Jesus nesse momento aqui. E quando Jesus, por mais longe que pareça estar na nossa realidade, do nosso contexto, nós devemos crer que Jesus vai nos despertar. Que Jesus vai despertar aqueles que estão dormindo. Essa semana nós estamos rodeados de notícias, né? Notícias diferentes. Ficamos sabendo aí há poucos dias de uma nuvem de gafanhoto. Agora, a mais recente, uma tempestade de areia do deserto do Saara que está atravessando o oceano, vai chegar na Amazônia. Uau! Quanta notícia diferente, nova para nós. E alguns podem estar preocupados, outros podem estar com medo. Saiba que Jesus tem um projeto para nos despertar, para despertar aqueles que estão dormindo. Quantos jovens estão se esquecendo de Jesus e esquecendo-se da sua palavra? Quantas igrejas? Sabe, meus irmãos, nós aqui da Igreja Batista Arthur Alvim precisamos pensar. Quantos dias essa igreja está com as portas fechadas aqui? E a pergunta que eu quero fazer quando nós voltarmos para os nossos vizinhos é: qual foi a diferença que você percebeu? A igreja com a porta aberta e a igreja com a porta fechada. Eu quero saber. Porque é bem provável que a resposta que ouviremos não nos agradará. A resposta que nós ouviremos provavelmente deve nos fazer refletir. Muitos de nós estamos correndo com muitas outras coisas, ajustando trabalho, escola, as crianças, faculdade, tudo teve que readaptar
resgatar, refazer planos, viagens canceladas, férias remarcadas, tudo mudou. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós vamos precisar repensar qual é o projeto de Jesus para o nosso bairro aqui, que nós precisamos cumprir, que nós precisamos realizar. Por quê? Porque a igreja ficou mais de 3 meses fechada. E o meu temor é que a igreja não tenha feito diferença nenhuma. Por isso nós precisamos pensar. Versículo 15 diz assim: por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Jesus falando para os discípulos: eu estou feliz porque eu não estava lá antes. Estou feliz por vocês. Por quê? Para que possais crer. Vamos ter com Ele. Jesus está falando assim: olha, o que vai acontecer vai mexer com vocês. E isso é bom. Ainda bem que eu não estava lá, porque agora vocês terão a oportunidade de testemunhar o poder de Deus. Vai mexer com a fé de vocês, para que possais crer. E aí no versículo 16 que Tomé chega e fala: então vamos nós também para morrer com ele. Porque depois que Tomé percebe, a oportunidade que Jesus está criando ali com aquela situação, Jesus está olhando para o resultado final. Jesus não está olhando para a dor do momento. Parece que ele está longe, parece que ele está indiferente, parece que ele está sendo insensível com Marta e Maria. Mas é porque Jesus está olhando lá para o resultado final. O nome dele vai ser glorificado e as pessoas vão crer que ele é o próprio Filho de Deus. Lá nos versículos 23... quando Jesus fala assim: teu irmão há de ressurgir. Aí Marta fala assim: ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Olha só que interessante esse diálogo de Jesus com Marta, quando eles se encontram. Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Aí Marta fala: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha, percebam aqui que as informações que Marta tinha, olha, Marta era alguém que amava muito Jesus, alguém muito amada por Jesus, alguém muito próxima de Jesus, alguém que fazia parte do ministério de Jesus. As informações que ela tem fazem com que ela faça uma projeção do futuro sobre o que Jesus ia fazer na vida do irmão dela. Esse trecho aqui, esses versos dos 23 ao 27, mostra que Marta era uma boa crente. Ela tinha absorvido as informações sobre a ressurreição do último dia. Ela tinha entendido isso. E quando ela está diante de Jesus, ela lamenta. Por quê? Porque a informação que ela tem, ela dá conta de que no futuro o irmão dela iria ressuscitar. Mas o que Jesus fala para ela: eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu não faço, a minha obra não está limitada ao teu futuro, à tua perspectiva futura também. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida agora. Por isso que ele fala aqui no versículo 26, todo que vive e crê. Quem vive o agora, quem vive o presente, quem está vivo agora, pode experimentar, pode vivenciar a experiência de Jesus como sendo a própria vida. Aleluia. Por isso que é necessário que você faça uma análise, uma autoanálise. Eu conheço Jesus, eu já experimentei a vida de Jesus, eu conheço a vida de Jesus, eu fui ressuscitado por Jesus, existe uma nova criatura aqui habitando em mim, realmente. Faça essa pergunta a você agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Você conhece de fato Jesus? Jesus de fato tirou você do lamaçal do pecado, das densas trevas e trouxe para o reino da sua luz bendita? Sim?
Jesus já manifestou a vida dele em você? Porque o que Jesus faz não está limitado ao acontecimento imediato e também não é uma projeção humana do futuro. Jesus, ele é real hoje. Ele é presente hoje. Ele é a vida hoje. Aleluia. Não deixe para, eu sou muito jovem, quando eu for mais velho eu vou pensar nessa coisa de ser crente, de ir para a igreja, de dar o dízimo, de fazer as boas obras, quando eu for mais velho. Não, tire essa ilusão. Talvez alguém até, algum crente piedoso, muito cheio de boas intenções, muito espiritual, pode pensar assim, um dia eu vou ver Jesus, um dia eu estarei com Jesus. Quando esse dia chegar, que eu vou estar com Ele, aí a minha vida vai ser diferente. Quando Jesus... Não, Jesus é hoje, Jesus está hoje, e Ele deseja usar a sua vida hoje, a sua casa é para a glória de Deus hoje, a sua vida, os seus bens, os seus recursos, a sua capacidade, o seu intelecto é para a glória de Deus hoje. Jesus, ele é o Deus de hoje. Jesus é o Senhor de hoje. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida de quem vive e crê. Aleluia. Aleluia. Isso é muito importante para todos nós. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Diferente de Marta, Maria se lança aos pés de Jesus. Veja que ela fala a mesma coisa que Marta, mas ela tem uma atitude diferenciada. O que difere as pessoas, muitas vezes a informação, o conteúdo é similar, é parecido. Você, quantas mensagens, quantas pregações você ouviu? O que vai diferenciar é a sua postura diante de Jesus. Tem gente que chega para Jesus e chega para Jesus como se estivesse chegando para qualquer outra situação. Ou chega para Jesus numa perspectiva tão pessoal, numa expectativa tão imediata, que se esquece de que Ele é o Senhor da vida, que Ele é o Criador de todas as coisas. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, a partir do versículo 13, tudo que existe foi criado por Ele, por meio dEle. E tudo subsiste, se sustenta nele, em Cristo Jesus. Versículo 35, nós temos o versículo que afirma que Jesus chorou. Eu só queria me ater a algum detalhe tão importante. O versículo 33 fala que Jesus viu Maria chorando e ele se comove por isso. Maria estava chorando, os judeus que estavam ao lado dela estavam chorando. Mas aqui no versículo 35, quando fala Jesus chorou, a palavra para Jesus chorou é diferente, a palavra do grego é diferente da palavra do chorar de Maria no versículo 33. E eu estava vendo, porque a tradução no português é a mesma, né? Tudo chora, chorando, chorou, mas a palavra original não é a mesma. Porque o choro de Maria é um choro assim de dor, é um choro muito forte, muito intenso, de lamento. O choro de Jesus não é um choro assim. O choro de Jesus é um choro contido. O termo, a palavra no original, ela dá a ideia de que Jesus lagrimejou, de que os olhos de Jesus encheram-se de água. Dá a ideia, Maria chega, Jesus, Senhor, e ele se prostra a Jesus e fala, se o Senhor estivesse aqui, seria tudo diferente. Jesus, ele mareja os olhos, a lágrima escorre pelo seu rosto. É diferente o choro de Jesus e eu queria só fazer uma aplicação para a nossa vida.
Jesus, ele chora conosco. Jesus, ele sente a nossa dor. Ele tem compaixão da multidão. Ele se compadece. O versículo 33 vai dizer que ele se comoveu, agitou-se no espírito. Jesus chora. O choro, Jesus chora com a gente, mas Jesus não chora o nosso choro. Por isso que a palavra é diferente. Jesus não chora do jeito que a gente chora. E esse é um detalhe, parece ser simples aqui, mas eu queria fazer uma aplicação para a sua vida. Jesus chora com a gente, mas Jesus não chora as nossas emoções. Jesus chora a nossa situação, mas Ele não chora as nossas impressões, os nossos sentimentos. Porque muitas vezes os nossos sentimentos, eles são resultado de uma série de experiências, de coisas. Jesus não. Jesus chora a nossa dor, mas Ele não chora o nosso choro. Uma aplicação para nós pensarmos. Sim, Jesus, Ele vai muito além. Quando Jesus fala, vamos para o túmulo. Ninguém imaginava. O que Jesus vai fazer? Já faz 4 dias, já. Não. Jesus faz muito além. A terceira e a última lição que essa história vai nos ensinar é que os feitos de Jesus na sua vida, na minha vida, vão refletir o propósito dele, vão glorificar o nome dele. A glória, o poder, a autoridade de Jesus vai ser manifestada a partir daquilo que Ele faz em nossas vidas. O que Ele faz não é para mim, o que Ele faz não é comigo. O que Jesus faz é para a glória de Deus, o que Jesus faz é para a manifestação, para manifestar o reino, para sinalizar a glória de Deus, para mostrar a presença de Jesus aqui, nesse tempo. O que Jesus faz não é para minha casa, para minha família. O que Jesus faz é para além das minhas portas, das minhas janelas. É para além das minhas fronteiras domésticas. É para além do meu contexto imediato. Os feitos de Jesus na minha vida refletem a glória de Deus para todos ao meu redor. Para todos ao meu redor. O poder de Jesus é sobrenatural. Quando ele chega na boca daquele túmulo ali, ele fala, tira essa pedra daí. E aí Marta, mas Jesus já está fedendo, já está em estágio de decomposição. Sabe o que é um corpo em estágio de decomposição? Muda a cor, muda as características, vão se decompondo, as células vão se desfazendo, vai virando água, vai secando, vai mudando todo o aspecto físico, vai se decompondo, vai se acabando. E é muito interessante isso aqui. A morte natural é um desfazer. O que nós temos células, moléculas bem organizadas que compõem essa minha estrutura física. Com a morte, com o fim da vida física, essas células elas vão perdendo o seu formato, elas vão se distanciando, se decompondo, se desfazendo. Essa minha estrutura ela vai deixando de existir. O que Jesus faz na frente daquele túmulo é trazer de volta. É trazer de volta da morte, é trazer de volta das trevas, é trazer de volta do escuro, é trazer de volta da corrupção, da destruição, da degeneração. Jesus traz de volta. Não existe nada que esteja perdido diante de Jesus. Aleluia. Aleluia. E isso é o que nós devemos viver, crer. Não há impossíveis para Deus. Nenhuma situação pode estar tão destruída que não possa ser alvo do poder, do milagre, da libertação, da transformação, da restauração, pelo poder que há no nome de Jesus.
versículo 41 e 42. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O que Jesus está levando em consideração aqui nesse diálogo com Deus não é ele em si, são as pessoas ao seu redor. E essa é uma lição importante para nós. O que Jesus faz na minha vida, a minha relação com o Senhor, com a palavra, a minha relação com Deus, ela deve levar em consideração as pessoas ao meu redor. Porque a glória de Deus vai ser manifestada nessas pessoas, de alguma forma. Através da minha vida, as pessoas serão abençoadas. Lembram a promessa de Abraão? Através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Através da sua casa, o seu condomínio vai ser abençoado. Através de você, todos os seus funcionários vão ser abençoados. Através de você, todos os seus amigos vão ser abençoados. Através de você, o nome do Senhor, Jesus Cristo, será percebido, notado. Essa relação que Jesus tem com Deus nos ensina que a nossa relação com Ele deve ter em vista as pessoas. Quando Jesus grita, e é um termo muito clamou em alta voz, na sua versão pode estar gritou, versículo 43, Jesus grita. Por que Jesus gritou? Jesus poderia simplesmente dar uma ordem, claro que poderia. Jesus poderia nem falar nada, Jesus poderia apenas fazer um sinal, claro que poderia. Mas esse grito de Jesus, essa voz alta, ela expressa não apenas a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. Não para quem estava morto, mas para quem estava ouvindo a voz de Jesus. E esse é um detalhe importante, porque Jesus, quando ele grita, Lázaro, vem para fora! Quando Jesus grita, Jesus está gritando para o ouvido daqueles que ouvem. E eu queria chamar a sua atenção para essa aplicação. Porque nos lugares mais profundos, nos lugares mais distantes, não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação, a voz de Jesus, ela pode mudar a situação. Aleluia! A autoridade do nome de Jesus, é no nome de Jesus que repousa todo o poder e toda a autoridade. É na pessoa de Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade. Ao nome de Jesus, o milagre acontece. Ao nome de Jesus, o poder de Deus é manifestado. Ao nome de Jesus. Aleluia. O grito de Jesus é o grito que deve ecoar na tua alma, no meu coração. O grito de Jesus deve ser ouvido em todo esse bairro. O grito de Jesus deve ser ouvido em todos os becos, em todos os vales, em todas as vielas, em todos os lugares que nós conhecemos. Deve ser ouvido. Vem para a luz, vem para a vida, vem viver. Vem viver vida ambulante, vem viver a paz, sai da morte, sai da escuridão, sai das trevas, vem para Jesus. Que esse grito seja ouvido em todos os lugares. Que nós possamos sair da nossa casa para anunciar, vem para Jesus, vem para a vida, vem. Que as nossas atitudes, as nossas tratativas, as nossas negociações, que tudo que fizemos, que tudo que a forma como agimos, seja para dizer, vem para Jesus. Que a nossa oração, os nossos relacionamentos sejam para dizer, vem para Jesus, vem para a vida. Vem. Quando Lázaro sai,
a Bíblia diz que Jesus manda tirar as ataduras, as faixas que estavam ligando as suas mãos, seus pés, o pano que estava, o lenço que estava envolto do seu rosto. E no versículo 44, Jesus ordena: desatai-o e deixai-o ir. Traz para nós a urgência e a necessidade de que aqueles que saem, aqueles que vêm para a vida, aqueles que vêm para Jesus, precisam de ajuda, precisam de gente com a gente para caminhar lado a lado, tirando as ataduras da mão, tirando as ataduras dos pés, tirando o lenço dos olhos e dando condições para esses que viverem em Cristo Jesus terem condição de caminharem com as suas próprias pernas, de fazerem com as suas próprias mãos e de olharem, de verem a necessidade, de verem que os campos já estão brancos, prontos para a colheita, e de verem que é urgente a necessidade de continuar clamando: vem para fora, vem para fora, vem para a vida, vem para a luz. Eu termino a minha fala nessa noite dizendo que Jesus não faz do nosso tempo, não faz aquilo que a gente espera que ele faz muito além, e tudo o que ele faz é para manifestar a glória de Deus. Jesus, além das fronteiras domésticas, isso quer dizer que Jesus está muito além das minhas expectativas, Jesus está além do meu conhecimento, e Jesus também está além do meu contexto. Muito além, muito além. Não pense que a sua vida, não pense que você não pode, que você não sabe, que você não consegue. Em Cristo Jesus, a sua vida tem relevância em muitas outras vidas. Não limite também Jesus a esse contexto, ao que ele está fazendo. Não ore para que Jesus faça apenas no seu filho, na sua filha, no seu casamento, na sua casa, na sua vida. Não ore assim. Peça para que a glória, peça para que a vontade, peça para que o poder de Jesus se manifeste no tempo dele, do jeito dele, para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Quanto mais as pessoas ao seu redor estiverem vendo a glória de Deus, a manifestação do poder de Jesus, isso quer dizer que você vai estar vivendo também isso. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração. Que você possa viver Jesus aqui, crendo que Ele está muito além das nossas expectativas, do nosso conhecimento, do nosso contexto imediato. Viva Jesus hoje, crendo que o que Ele faz é eterno, para a glória dEle, e que as pessoas ao seu redor possam ouvir Jesus falando: vem para a luz, vem para a vida, vem para a paz. Que você seja um testemunho daquele que vive Jesus, daquele que vive a vida de Jesus, daquele que vive o Evangelho, a palavra de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado na nossa casa, na nossa família, no nosso contexto imediato. Mas, ó Deus, abre os nossos olhos para vermos o além do que o Senhor está fazendo hoje e do que o Senhor ainda fará. Que o nosso coração se abra, que nós não possamos limitar em nada, em absolutamente nada, nenhum contexto, em nenhuma situação, o Teu poder, o Teu agir. Cumpra em nós a Tua vontade, o Teu querer, como o Senhor quer, assim como Maria disse quando ouviu do anjo: cumpra em mim a Tua vontade, aleluia. Cumpra em nós a Tua vontade, o Teu querer. Seja feita a Tua vontade aqui, nesse tempo,
como é feita no céu. E que em tudo, Pai, Teu nome seja glorificado, que as pessoas possam ouvir que Jesus é vida e vida em abundância, paz, a paz que excede todo o entendimento, que Jesus é a luz, é o pão, é a verdade, é o caminho, é a vida. Aleluia! Jesus, Cristo de Nazaré, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, grande, poderosamente, que a paz de Deus inunde a sua alma, o seu coração, e que você seja um farol a refletir a presença de Jesus para todos que estão ao seu redor. Deus abençoe sua vida. Próximo domingo já uma nova série de mensagens. Próximo domingo nós teremos a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Vai ser um momento muito especial. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai continuar falando ao seu coração, em nome de Jesus. Concluímos nesse domingo a leitura do Novo Testamento, no nosso plano de leitura, e já estaremos iniciando amanhã o nosso novo plano de leitura. Estaremos lendo os 150 salmos do livro dos Salmos nesses próximos 2 meses, mês de julho e mês de agosto. Então acompanhe o plano de leitura, oportunidade de estarmos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, fique em paz, em nome de Jesus. Venho a ti confessar a minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou. Guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel,
de ti eu preciso. Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes, sobre as distrações do